que você estiver assistindo então a essa aula. Hoje é a terceira e última aula sobre a América e em especial, então, nós vamos falar hoje sobre a América do Sul. Lembrando que é uma breve noção sobre a América do Sul, né, porque o nosso tempo ele não é tão longo assim, a gente tem um tempo escasso, na verdade, para falar sobre esse tema. Então, primeira coisinha que a gente precisa ter uma noção, né, que a América do Sul ela vai pegar a maior parte dela dentro da área que a gente chama de intertropical, uma porção dela está no hemisfério norte e uma outra parte, a maior parte dela está no hemisfério sul, mas que a maior parte desse continente do continente sul-americano, né, essa divisão do continente americano, está entre os trópicos e uma parte aqui que está na chamada zona temperada sul. Só essa grande extensão no sentido norte-sul e pelas zonas climáticas que ela se encontra, a gente já consegue ter uma noção da variedade de clima, de vegetação aí também que ela vai apresentar. Então, dentro da América do Sul, ou quando falamos sobre a América do Sul, é muito importante que a gente tenha uma noção bastante significativa sobre o relevo. Por quê? Porque é esse relevo que vai ter uma influência muito grande como se deu a ocupação do continente sul-americano, como se dá a integração do continente sul-americano também. Então, não é novidade nenhuma aí que a América do Sul ela é composta por 12 países independentes e um território aí que é a Guiana Francesa, que pertence à França, chamado Território Ultramarino Francês, que está aqui, a capital é Cayena. Depois nós vamos ter um outro país aqui do lado que é o Suriname, tá? A capital é Paramaribo, que é uma ex-colônia holandesa. A Guiana, que até a sua independência na década de 1970 era chamada de Guiana Inglesa, hoje é somente Guiana, capital é Georgetown, tá? Esses três aqui formam então o que nós chamamos de Planalto das Guianas, tá? Mesmo que tenha um Suriname aqui no meio. Depois, a Venezuela, que está aqui, que a capital é Caracas. Nós vamos ter a Colômbia, capital Bogotá, o Equador, que a capital é Quito, Peru, capital Lima, Bolívia, capital La Paz, o Chile, aqui que vamos ter como capital Santiago, Paraguai, que é Assunção, a Argentina, que é Buenos Aires, e a República Oriental do Uruguai, capital Montevidéu. Tá? É extremamente importante que a gente saiba localizar todos esses países e, em especial, quero deixar claro aí para vocês que eu não falarei sobre Brasil. Tudo o que nós já vimos desde o início do ano, sempre dando enfoque ao Brasil, então a gente vai dar um enfoque ao restante dessa América do Sul. Lembrando que o Brasil corresponde aí a aproximadamente 47% da América do Sul. Nós temos alguns detalhes importantes aqui, ó. Essa ilha que está aqui é a ilha de Galápagos, que pertence ao Equador. Aqui são as Ilhas Falklands, que pertencem ao Reino Unido. A Argentina perdeu essas ilhas em 1982, a chamada Guerra das Malvinas, tá? E tem mais uma ilha no meio do Pacífico aqui, assim, perdida, que não aparece no mapa, que é a Ilha da Páscoa, que pertence para o Chile. Lembrando que de todos esses países, então, da América do Sul, apenas o Equador e o Chile não fazem fronteira com o território brasileiro. Além disso, o Paraguai e a Bolívia, eles são os dois únicos países que não têm uma saída para o mar. E a Colômbia é o único país da América do Sul que vai ser aí banhada simultaneamente. A gente pode colocar aqui pelo Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Ah, professor, mas é aqui no sul. Bem, lembra que aqui no sul é onde eu tenho a divisão desses dois oceanos, o Atlântico e também o Pacífico. Então, para melhor estudar esse continente aí, antes a gente precisa ter uma noção de relevo, tá? Que ele vai ser extremamente importante para essa divisão que a gente vai ter aí do continente americano.
Então, quanto mais marrom ou mais escuro é a tonalidade dessa cor, significa um relevo bem mais elevado. Então, eu tenho a maior cordilheira do mundo em extensão, que é a Cordilheira dos Andes, que vem desde a Patagônia, que é essa região do extremo sul aqui da América do Sul, tá? Que é entre o Chile e a Bolívia, e ela vem até o território aqui da Venezuela. Mas eu quero que vocês observem que ela vai se dividir em várias cordilheiras aqui, tá? Central, oriental, ocidental, com algumas áreas de altiplanos entre elas, tá? Nós temos aqui um maciço antigo que chama-se Planalto das Guianas, tá? Aqui a região do chamado Planalto Brasileiro, e o que está em verde aqui são as chamadas planícies, tá? A planície amazônica e aqui a chamada planície platina. Dos rios que correm nessa região, 3 deles merecem bastante destaque. O primeiro deles se chama a planície aí do Orinoco. O Orinoco vai correr basicamente sobre a Venezuela aqui, tá? Ele é extremamente importante porque no delta do Orinoco é uma área extremamente rica em petróleo, um petróleo que está rente à superfície, de fácil extração, e hoje a maior concentração de petróleo do mundo, o país que detém a maior reserva do mundo de petróleo é a Venezuela. Em seguida, nós temos a chamada planície amazônica, que a maior parte da planície amazônica está situada em território brasileiro, e depois eu tenho a chamada planície platina, que eu vou explicar lá para frente para vocês, né, que a planície platina, ela é assim denominada porque ela trabalha com 3 rios, o Rio Paraguai, Rio Uruguai e o Rio Paraná. Não existe um rio chamado Rio da Prata ou Rio Platina, tá? Ele vem aí na confluência desses 3 nessa região aqui, e essa região que é o Oceano Atlântico, a gente chama ele de Rio da Prata, que vai ter essa denominação Rio da Prata, porque pelo Rio Paraguai, principalmente aqui, é onde era trazida a prata da Bolívia até sair por essa região aí pelos galeões espanhóis para ser levada então para Espanha. Então, é o caminho de muita prata que vai dar um nome para a Argentina, que vem lá do latim argentum, tá? Que é prata. Por isso, na tabela periódica, o símbolo da prata é Ag, porque vem de argentum, dá o nome de Argentina. Enquanto que ouro vem também vem do latim, só que é aurum, tá? Que é ouro, só para a gente ter uma noçãozinha aí. Então, também é importante eu ter uma noção de que nessa parte mais ocidental da América do Sul há o choque de 2 principais placas tectônicas. A placa sul-americana, que se choca com a placa de Nazca. A placa de Nazca ela é menos densa do que a placa sul-americana e ela vai fazer um movimento de mergulho na crosta terrestre, tá? Enquanto que a placa sul-americana ela vai acabar dobrando. Esse movimento é o que a gente chama de movimento de subducção. E essa região, então, aqui do litoral da América do Sul, mas do lado ocidental, ou seja, banhado pelo Oceano Pacífico, nós vamos ter uma grande profundidade nessa região aqui, tá? Uma profundidade gigantesca. E aí aqui a formação então da Cordilheira dos Andes nessa região. Além de ter uma noção dessa Cordilheira dos Andes que vai servir como uma barreira para a circulação das massas de ar do Atlântico para o Pacífico, nós vamos perceber desde os ventos alísios do sudeste que eles vão entrar por essa região da bacia amazônica, pegam a umidade também da região amazônica, bate aqui na Cordilheira dos Andes e ele literalmente vai fazer a curva e trazer toda essa umidade para a região centro-sul da América do Sul. E é por isso que essa área é úmida, senão deveria ser seco aqui. Além disso, nós vamos ter uma corrente marítima chamada corrente marítima de Humboldt, ou também pode ser chamada de corrente marítima do Peru, e essa corrente marítima aqui, ela se destaca por ser uma corrente marítima de água fria. Lembrando que a água fria, ela tem muito mais oxigênio dissolvido nela, se tem mais oxigênio, também tem mais fitoplâncton e zooplâncton, tá? Que são alimentos básicos aí para os peixes.
por isso que onde eu tenho corrente marítima fria são áreas altamente viscosas, o que significa dizer que são áreas que têm uma grande quantidade de peixe, tá? Então a gente já consegue também entender que desde a Colômbia, passando aqui pelo Equador, Peru e o Chile e a Argentina, são países que também dependem economicamente aí do pescado, ou seja, uma região extremamente... A pesca é um elemento extremamente importante para a economia desses países, ok? Outra coisa importante que eu tenho que ter uma noção é de que toda essa região aqui da costa ocidental da América do Sul eu tenho a formação de deserto. E por que, como por exemplo o deserto do Atacama, por que que isso acontece? Aqui onde passa a corrente de Humboldt, deixa o ar, que é uma corrente fria, deixa o ar que está em cima do oceano aqui também frio e seco, já que o ar frio ele é mais denso e ele suporta menos vapor d'água. Logo, quando eu tenho os ventos quentes e úmidos que vêm em direção à América do Sul, como ele é quente e úmido, quando ele passa por esse ar frio, ele tem uma tendência de se resfriar, então eu tenho uma mudança do estado físico da água de vapor para líquido, e eu tenho a formação de chuvas sobre o Oceano Atlântico, e quando esses ventos chegam no continente, ele já está seco, tá? E aí, obviamente, a gente entende, então, por que que onde eu tenho corrente marítima fria, eu tenho também a formação de deserto, tá? Então, é bem importante a gente ter essa noção. Tendo aí um perfil topográfico que corta a América do Sul, eu teria então aqui o litoral brasileiro, Serra do Mar no Brasil, o Rio Paraná, ou Calha do Paraná, que está aqui, ó, tá? Aqui o Rio Paraguai, que é um rio de planície, tá? E aqui eu tenho a Cordilheira dos Andes. Quando eu falo de altiplanos, tá? Aqui dos Andes, significa esses planos extremamente elevados, esses vales que eu tenho aqui no meio e que são vários ao longo dessa cadeia montanhosa, aí esse dobramento moderno aí que é do início da era Cenozoica. Então, aqui eu tenho um mapa de todas as nações da América do Sul, que é importante que a gente tenha sempre uma noção, além de localização, além das capitais, o que, que vem acontecendo nos últimos meses, nos últimos anos, que chama a atenção politicamente em todos esses países. Eu vou dar uma noção geral do que veio acontecendo, porque para falar sobre a história um pouquinho ou a política de cada um desses países, eu precisaria aí de dias e dias ou várias e várias aulas para cada um dos países que está envolvido e não é esse nosso objetivo da aula de hoje. Então, como uma noção geral aqui da América do Sul, eu coloquei essa imagem que ela já nos dá uma ideia, especialmente essa daqui, sobre como seria a iluminação noturna de toda a América do Sul. Aqui eu estou cobrindo um pouquinho do litoral do Nordeste, porque não me interessa para essa aula, obviamente, litoral do Nordeste, mas eu já consigo identificar que toda essa região aqui é a região do eixo Rio-São Paulo, tá? Vou pegar todo esse local aqui. Depois, a gente vai ver que tem aqui a região ou aglomeração da Grande Buenos Aires, que está nessa região, tá? Aqui ao longo do Rio Paraná. Aqui eu tenho Montevidéu, tenho Santiago, que vai estar nessa região, vou ter Lima, e aqui nessa região entre Equador e a Colômbia, que vai ter uma densidade maior. E eu vou ter grandes áreas de vazios demográficos por toda a América do Sul, que vai ser formada tanto por desertos, por áreas montanhosas ou ainda por áreas de floresta. Tá? Lembrando que essas regiões que são mais difíceis para a ocupação humana são as regiões que nós chamamos de anecúmenas, e as regiões que favorecem a ocupação humana a gente chama de ecúmenas. Eu preciso ter uma noção também, quando a gente fala de América do Sul, que de duas coisas aconteceram. Enquanto os portugueses foram chegando em território brasileiro e iniciando a colonização do litoral para o interior, os espanhóis fizeram essa volta e começaram a ocupação da América espanhola no sentido de oeste para leste. Mas o fato deles terem encontrado aqui a Cordilheira dos Andes, ela foi extremamente difícil para que ela fosse transposta, tá, para que esses espanhóis conseguissem chegar mais para o interior do país.
Do ponto de vista demográfico, eu estou colocando aqui um exemplo da Bolívia para a gente ter uma noção, e aqui da América do Sul como um todo, é que todos os países, com algumas exceções que eu vou falar para vocês aqui, a maior parte das nações da América do Sul, elas se encontram ainda no primeiro estágio da transição demográfica, ou seja, um período em que nasce muita gente, mas as taxas de mortalidade, principalmente aí de mortalidade infantil, elas estão despencando, então faz com que haja um crescimento demográfico muito grande nesses países. Aí um exemplo bem nítido que a gente consegue perceber nisso é a Bolívia, que aí nos últimos 45 anos, né, o quanto que cresceu da sua população, e a gente vê a base da pirâmide etária da Bolívia, ela encolhendo. Lembrando que 95% ainda da população boliviana vive na zona rural. Então, isso é bastante comum em quase todas as nações da América do Sul. Outro aspecto que no que se refere ao IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede saúde, renda e educação dessa população, embora haja uma desigualdade gigantesca dentro dessas nações, tanto geograficamente falando, quanto economicamente falando, socialmente falando, nós vamos ver que os países que detêm um IDH considerado muito alto, ou seja, os melhores indicadores socioeconômicos da América do Sul, serão aqui no Uruguai, na Argentina e no Chile, que é o país que tem o melhor IDH da América do Sul. Depois que são considerados IDHs alto, que é entre 0,7 e 0,799, quase todos os outros países, como a Venezuela, que foi o país que mais despencou aí nos últimos anos no IDH devido à crise humanitária que eles vivem, a Colômbia, o Equador, aí o Peru, a Bolívia e o Paraguai e Brasil. Aqui que vai estar no nível médio, eu tenho a Guiana, aqui do outro lado seria o Suriname, e a Guiana Francesa não aparece porque não é um país independente e não tem os dados daqui. Isso aqui seria o mais atualizado que a gente tem desse IDH. Então, lembrando que o IDH mede-se a questão de saúde, que é dado pela expectativa de vida, pela educação, que é o nível de escolaridade da população, quantos anos em média essa população tem de escolaridade, e ainda do total de crianças que estão em idade escolar, quantas delas estão frequentando a escola na série correta, tá? Lembrando que os analfabetos, aqui no caso, são considerados aquela população com mais de 15 anos que não sabe ler e escrever, porque acredita-se que até os 15 anos essa população teria condições ainda de ir para a escola e aprender. E a renda é medida a partir do PIB per capita. Aqui a gente consegue ver a divisão e ocupação histórica da América do Sul, em especial a que está em verde é de ocupação portuguesa, a que está em vermelho é ocupação espanhola, e aqui na região das Guianas vai variar um pouquinho, que nós vamos ter aí os franceses, holandeses e ingleses. Mas lembrando que a América do Sul inteira ela faz parte do que nós chamamos de América Latina. E a partir aí do início do século XIX que nós vamos começar a ter a fragmentação da América do Sul, a independência desses países, e a América Espanhola, que antes era dividida em reinos e vice-reinos, ela vai se fragmentar aí em vários países. O mesmo não aconteceu no Brasil, em função principalmente da chamada vinda da família real para cá, que possibilitou então que a gente contivesse, e a monarquia, a manter esse território também. É interessante ver aí na evolução, não sei se vocês acompanharam, que a Bolívia tinha saída para o mar e acabou perdendo essa saída para o mar numa guerra aí do Pacífico, que vai envolver o Peru, o Chile e a Bolívia. Até hoje eles reivindicam essa saída para o mar. E o Paraguai, durante a guerra aí do Paraguai, 1865, 1870, que o Paraguai é destruído pelo Brasil, Uruguai e Argentina, e vai perder uma boa parte também do seu território aí para o Brasil. E hoje, predominantemente, os idiomas oficiais, né, é o espanhol, o português, inglês, francês e o holandês aqui no Suriname. Ok? Essa para a gente ter uma noção geral. Nas Américas, nós podemos dividi-la aí na América do Sul para melhorar o estudo sobre ela em três grandes regiões ou sub-regiões aí da América do Sul.
Primeiro, a América das Guianas, que eu não vou falar sobre ela, porque são áreas extremamente que sobrevivem basicamente do extrativismo, da mineração aí, e do turismo, basicamente é isso que move a economia desses países. E aí as duas regiões mais cobradas em prova é o que está em vermelho, que vai abranger a chamada América Andina, aquela que é cortada pela Cordilheira dos Andes, que vem aí desde a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. E aí, obviamente, tem Cordilheira dos Andes também na Argentina, mas a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, eles vão ser incorporados em uma outra divisão que nós chamamos de América Latina, que eu vou comentar aí em seguida. E o Brasil, ele é um ser à parte aqui nessa subdivisão, um país isolado, sozinho, aí comparado com as outras características da América do Sul. Então, essa primeira ideia que eu quero comentar para vocês aí é da América Andina. A América Andina, ela é formada por uma miscigenação de povos nativos aqui do continente americano. Eu acho que os mais significativos que a gente tem, historicamente falando, aí, são os Incas, mas lembrando que os Incas, que formaram um grande império aqui no Peru, chegou até parte da Colômbia, do Equador, aí, Bolívia e Chile, tá? Mas principalmente ele se deu aí no Peru e Bolívia. E, além disso, nós temos vários outros povos tradicionais desses países. E lembrando que, especialmente com a chegada dos espanhóis e mais tarde de outros povos europeus, nós vamos ter também a miscigenação com os italianos. A gente vê isso muito forte no Uruguai e na Argentina, tá? E também aí com os espanhóis e, no caso do Brasil, com os portugueses. Mas também eu tenho chineses, japoneses aqui no Peru. E eu vou ter uma variedade de produtos alimentícios típicos daqui. É interessante que todas as batatas que existem no mundo, elas são originárias dos Andes, tá? A batata inglesa, na verdade, que não é da Inglaterra, mas foi levada pelos ingleses para lá e que matou a fome de milhões aí de europeus durante o período de guerras, ela se origina aqui na América do Sul, na Cordilheira dos Andes. Só no Peru, gente, existem mais de 2.900 tipos diferentes de batatas, tá? O milho, que também faz parte da cultura desse povo, aí tem um milho preto, que é a maíz morada, que eles fazem também suco, fazem sobremesas deles, que é maravilhoso. Eu tenho essa fruta aqui, que é chamada de lúcuma, que produz um suco maravilhoso. Tem o tomate também dessa região. Tem uma infinidade de comida que são típicas daqui, tá? Quem quer saber o nome desses produtos, o que significa cada um deles, eu coloquei aqui o link para que vocês possam pesquisar. Então, como característica geral dessa população, população de mestiços com traços marcantes de indígenas. Há uma expressiva população jovem nessa região, que a taxa de natalidade é extremamente elevada, com baixa taxa de mortalidade, ela vem caindo, principalmente a mortalidade infantil, então faz com que haja um crescimento demográfico bastante significativo. E geograficamente a população vai se concentrar na faixa litorânea, em alguns altiplanos nos Andes, como por exemplo na Bolívia, a região de La Paz sendo a sua capital. La Paz é uma das capitais aí com mais elevadas do mundo. Economicamente, eles têm traços muito comuns, tá? São países que vivem basicamente da exportação de produtos primários, sejam agropecuários, ou seja, agricultura, da pecuária, criação de animais, mas também da extração de recursos minerais. Por exemplo, a Venezuela, que é membro da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, hoje tem a maior reserva de petróleo do mundo. A Colômbia, que tem aí uma produção de petróleo também, mas é um dos maiores produtores do mundo, concorre diretamente com o Brasil na produção de café, tá? A Colômbia tem aí um dos melhores cafés do mundo. O Equador, que faz parte da OPEP, ele já saiu num tempo atrás, mas hoje ele já voltou, faz parte também da OPEP, que é um grande produtor de petróleo,
produtor de banana, e a moeda oficial do Equador, gente, é o dólar norte-americano. Por isso que muita gente busca aí o Equador, ou migra para o Equador para poder juntar dinheiro para ir embora, especialmente aí os haitianos, depois os venezuelanos, essa onda migratória aí pela América do Sul. O Peru se destaca nos minérios também, como chumbo, ferro, cobre, prata, e também a questão do petróleo, além do pescado, lá em função da corrente de Humboldt, que eu falei para vocês que é extremamente importante. A Bolívia tem como grande produção aí de gás e estanho, tá? Lembra que esse gás ela exporta para o Brasil, a gente tem vários gasodutos trazendo esse gás para cá, e também na Bolívia tem uma das maiores reservas do mundo de lítio. Lítio é um metal extremamente importante para a fabricação de baterias, seja aí dos carros elétricos, seja dos celulares que nós utilizamos. E o Chile também é um grande exportador de cobre e pescado, mas é na indústria do cobre que está a maior pauta das exportações chilenas, tá? Além do pescado como o salmão que a gente importa de lá. O Chile é o país mais importante da América Andina, tá? Na porção central do Chile podemos encontrar concentrações industriais. O Chile é o país mais industrializado de toda a América Andina e uma produção agropecuária de cereais, mas principalmente aí de uvas e oliveiras, tanto que o Chile se destaca mundialmente pela produção de vinho, além das azeitonas, obviamente, tá? Então, o setor de todos esses países são extremamente precários, já que sobrevivem da exportação de produtos agropecuários e minerais. Geralmente são as plantations, grandes propriedades concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas, que demandam grande quantidade de mão de obra, mas que se destinam à exportação, tá? Então, economia extremamente fraca desses países. Recentemente, a gente tem uma ideia de criação de um bloco para concorrer com o Mercosul, que é a chamada ALAD, tá? Que é a América Latina aí para Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento e Integração, que é liderado pelo Peru, mas não tem uma importância significativa tão grande em nível internacional. A gente vê nesses países um forte êxodo rural, e aí principalmente a favelização das cidades, que é um fenômeno extremamente recorrente, e aí volto a falar mais uma vez o que a gente vai ter como uma pequena diferença comparado com os outros, é a questão do Chile. Agricultura precária na maioria dos países andinos, com exceção do Chile, né, que é frutas e a vitivinicultura, que é a produção de uva com o destino de produzir o vinho, produção de café na Colômbia, que competem aí com o Brasil, café de excelente qualidade. A região fronteiriça entre Bolívia e Brasil destaca-se a produção da soja, tá? Então isso é bastante importante que a gente tenha essa noção. E aí, entrando numa parte que é um pouco mais complexa, exige um acompanhamento maior de vocês, eu vou fazer uns apontamentos bastante gerais sobre algumas situações vivenciadas na América Andina. A primeira delas, e talvez a mais problemática de todas as situações na América Latina hoje, é a questão da Venezuela. E aí, para a gente entender um pouquinho a crise na Venezuela, eu quero que vocês tenham como seguinte noção. Começa principalmente que, desde sempre na América Latina, havia uma concentração de terra nas mãos dos colonizadores, mas a coisa começa a mudar no início dos anos 90, tá? Quando nós temos a ascensão da figura do Hugo Chávez, tá? Que vai assumir o governo no ano de 1999 e ele vai permanecer aí no governo durante 14 anos, sendo 3 mandatos seguintes. Só que o Hugo Chávez sempre foi um cara que tinha considerado um bolivarista, ou seja, um cara que tem uma visão de esquerda, que é contra o imperialismo norte-americano, que tem uma aliança aí com Cuba. Então, isso vai fazer com que, desde sempre, ele tenha fortes opositores dentro da Venezuela. Só que tem um detalhe, já teve vários atentados contra ele, que ele conseguiu sobreviver,
Só que quando ele chega ao poder, em função do principal produto de exportação da Venezuela ser o petróleo, 96% dos produtos que a Venezuela exporta é o petróleo, no início do século XXI, ou seja, do ano de 2001 em diante, o petróleo teve uma elevação no preço muito grande, que é o que a gente chama de maldição do petróleo. Esse petróleo muito caro inundou a Venezuela de dólares. E aí a Venezuela começa a ter dinheiro suficiente para importar todos os produtos. E aí importar se torna mais barato do que produzir dentro do país. Com esse dinheiro que inundava a Venezuela, tá, o próprio Hugo Chávez conseguiu trazer uma série de avanços para a Venezuela, principalmente nas áreas de saúde e educação, levando a população mais pobre, que é a maior parte da população venezuelana, a ter aí um apoio quase que incondicional à figura do Hugo Chávez, porque trouxe sim melhora significativa para as condições de vida. Porém, contudo, entretanto, todavia, a pequena parte da classe média e elite aí, venezuelana que vai se sentir prejudicada em função da falência das empresas, da questão dessa política dele pela manutenção do poder político, vai começar todo um movimento de revolta para tentar a deposição do Hugo Chávez. Acontece que nas últimas eleições que houveram, ainda que o Chaves participou, acontece que o Chaves vence e mais uma vez essa oposição dele acaba perdendo. E esse poder econômico muito grande nas mãos do Chaves, lógico, ele vai começar a calar a imprensa também, que isso é sempre básico de estados ditadores, e aí silenciando os que são contrários à sua opinião. Aí, no final da primeira década, lá por 2008, mais ou menos 2009, Chaves anuncia que ele está com câncer e vai buscar um tratamento em Cuba, só que, infelizmente, o Chaves ele acaba morrendo e um pouco antes de morrer, ele participa das eleições e ele vence o seu opositor, que é o Capriles, que é do estado de Miranda, um dos estados mais ricos aí da Venezuela. Ele vence as suas eleições, mas alguns meses depois o Chaves morre. Então há necessidade de convocar uma outra eleição. E quem vai competir aí é o herdeiro político do Chaves, que vai ser o Nicolás Maduro, que vai ganhar essas eleições. E aí a coisa começa a mudar um pouquinho. Por que começa a mudar um pouquinho? Porque enquanto no governo do Chaves nós vamos ter um petróleo extremamente caro que trazia uma grande quantidade de dinheiro para dentro da Venezuela, a partir do governo do Maduro em diante, aí, ou seja, na segunda década do século XXI, em função de decrescimento da China, de crise internacional de 2009 e em diante, o preço do petróleo ele despenca de forma exponencial. Então, aquela grande quantidade de dinheiro que entrava na Venezuela simplesmente acaba. Logo, aqueles produtos que antes a Venezuela importava e era muito barato importar, agora a Venezuela não tem mais condições de importar esses produtos. Chega a faltar, para vocês terem uma ideia, até papel higiênico. Eu não estou exagerando. Sem contar de medicamentos e uma série de outros produtos de primeira necessidade. Ah, professor, mas por que a indústria não começar a produzir então? Que indústria? Essa indústria já tinha ido à falência, tá? Nos anos anteriores. Então isso vai trazer uma crise gigantesca para dentro da Venezuela. E aí, obviamente, dentro dessa situação é que começa a piorar a situação, que até então era uma situação política na Venezuela. O que vai mudar aí na grande questão? É quando os Estados Unidos se intrometem, para variar, nessa questão. Nós temos visões ideológicas completamente diferentes entre esses países, né? A Venezuela e os Estados Unidos, então, têm posições diferentes, são rivais ideológicos. A Venezuela segue os princípios bolivarianos, anti-imperialistas, e se opõe ao modelo de capitalismo adotado pelos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos, por sua vez, é contrário ao governo socialista venezuelano, que faz frente ao seu poderio.
Mas isso não significa que os dois países não tenham relação alguma. A Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo e os Estados Unidos são o maior consumidor e importador desse recurso. E aí olha o que vai acontecer, gente, tá? Os Estados Unidos vai impor um embargo econômico à Venezuela, proibindo ela de vender o petróleo para o resto do mundo, e isso já tinha uma situação problemática na Venezuela, e aí que vai trazer prejuízo de bilhões de dólares. Vocês podem ler aqui no texto que eu estou colocando, que depois no governo do Trump isso aqui vai ser aprofundado ainda mais, isso daqui. E com esse embargo imposto pelos Estados Unidos, então, a crise política se acentua ainda mais e a gente tem agora uma chamada crise humanitária, uma vez que é essa impossibilidade da Venezuela comercializar com o resto do mundo que faz com que a situação dentro da Venezuela se agrave. Tudo isso é para forçar aí a retirada do Maduro do poder. Um outro assunto interessante é que a Venezuela tinha grandes reservas, toneladas de ouro em reserva em bancos ingleses aí, que os Estados Unidos e a Inglaterra bloquearam a devolução desse ouro de forma a enfraquecer aí o governo do Nicolás Maduro. Em 2019, nós tivemos a oposição aí da Venezuela, que é o Juan Guaidó, que vai se autoproclamar aí presidente da Venezuela, e o Maduro, que era o presidente eleito da Venezuela, obviamente que não vai aceitar, e até hoje alguns países reconhecem o Juan Guaidó como presidente da Venezuela, mas a Venezuela, com grande ajuda principalmente da Rússia, tá? Consegue manter o Maduro no poder e é efetivamente o presidente da Venezuela até hoje. Então, essa é uma situação bastante resumida do que é o caso da Venezuela. Outra crise bastante significativa que nós tivemos no ano de 2019, aí na Bolívia, 18 para 19, tem a ver com o Evo Morales. O Evo Morales é o primeiro presidente da Bolívia que tem uma ascendência indígena, ou seja, ele é indígena. O que acontece? Desde que ele chegou ao poder, ele vem conseguindo na justiça, eu vou colocar aqui para vocês darem uma lida no texto, para vocês não se perderem, ele vem conseguindo na justiça o direito a reeleição e assim por diante. Até que chega um momento, na terceira reeleição dele, já que ninguém mais aguentava, é feito um referendo para modificar a Constituição e permitir para que ele pudesse concorrer a um quarto mandato. Só que nesse referendo, por exemplo, a população não queria mais que ele se candidatasse, ou seja, que não queria mais que ele fosse presidente da Venezuela. É interessante que o Morales também, quando ele assume o governo da Venezuela, vai ser o presidente que trouxe os melhores indicadores socioeconômicos para o povo pobre venezuelano. A questão de saúde, a questão de educação, o que esse cara conseguiu fazer com que, aliás, a Bolívia crescesse aí uma porcentagem mais de 10 a 15% ao ano, é uma coisa bastante assombrosa o que ele fez. Mas ele desagrada, obviamente, aí a elite, tá? Porém, mesmo não respeitando o resultado desse referendo, o Evo Morales vai recorrer ao Superior Tribunal Federal, digamos assim, da Bolívia, que vai dar o direito ao Morales a concorrer a mais uma eleição. Ocorrem essas eleições, mesmo com protestos, e aí durante a apuração dos votos na Venezuela, era no primeiro dia de apuração, já tinha sido apurado cerca de 80% das urnas, e o Morales estava perdendo assim de maneira assustadora. Nisso, o Supremo Tribunal da Venezuela lá vai proibir a divulgação da apuração, e no outro dia, quando é retomada a apuração, dá-se uma vitória com uma diferença de 10% para o Evo Morales. E aí é lógico que toda a oposição e a população, principalmente, vai para a rua não apoiando o governo, e esse Evo Morales começa a ter os seus parentes perseguidos, casa da irmã incendiada e assim por diante. E
em função disso, esse Evo Morales ele acaba renunciando ao governo da Venezuela, da Bolívia. Aí o presidente do Senado, do Congresso, todos acabam renunciando, uma parte deles vão presa, tá? Aí alguns chegam a oferecer uma recompensa aí de US$ 50.000 pela cabeça do Evo Morales, que consegue escapar e numa fuga histórica ele vai conseguir exílio político no México, aonde ele está até hoje. Aqui é ele no avião, desembarcando no México, aqui com a bandeira mexicana. Aqui teve, a gente chama de périplo, né? Toda essa movimentação dele, já que alguns países não cederam direito para cruzar o espaço aéreo, então foi bastante complexo para que ele conseguisse chegar até o México. Observe que ele vem aqui da Bolívia, onde ele estava, de Timoré, até Assunção, tá? De Assunção, para ele poder ir para o México, ele não podia sobrevoar o espaço aéreo boliviano e peruano. Então, esse avião mexicano que levou ele para lá, ó, saiu do Paraguai por território brasileiro, passa pela fronteira entre a Bolívia, aliás, a Bolívia aqui, né? Mas pela fronteira entre o Peru e o Equador, até ele conseguir chegar aí pelo Oceano Pacífico até o México. Quem governa então seria hoje a Bolívia é a vice-presidente na época do Senado, que é essa Janine Áñez, tá? Que ela assumiu o governo lá em outubro de 2019, dizendo que ela ficaria no governo até 3 de maio de 2020, que é quando deveriam haver as eleições para presidente na Bolívia. Mas em função da pandemia, essas eleições foram retardadas, era para ter acontecido em julho, e agora ela foi prorrogada ou postergada para ocorrer aí no dia 18 de outubro de 2020, tá? Outra parte da América que nós podemos dividir é chamada América Latina, que envolve esses três países, Paraguai, Uruguai e Argentina, que tem alguns elementos bastante comuns e algumas peculiaridades entre eles. Por exemplo, a região platina é uma planície, né, a planície do Prata, que pega aí o rio Paraná, que nasce no Brasil, o rio Paraguai, que também nasce no Brasil, e o rio Uruguai, que também nasce no Brasil. Essa região entre o rio Uruguai e o rio Paraná, gente, isso aqui, ela é chamada ai meu Deus, fugiu o nome agora aqui, de Mesopotâmia da América do Sul, tá? Toda essa região. Então são rios de planície, rios navegáveis, da onde era escoada principalmente a prata aqui da Bolívia por esses rios, e no estuário aqui do Prata, que é onde a gente vai chamar de Rio da Prata, mas que na verdade não é um rio, onde vai ter a capital Buenos Aires aqui da Argentina, e aí a capital Montevidéu do Uruguai nesse local. A própria capital do Paraguai, Assunção, ou Nossa Senhora de la Assunção, está aqui nessa região aí do centro. O que eu preciso saber de importante? Tá? Que no Paraguai encontramos uma população predominantemente mestiça, com forte presença do elemento indígena. Uma curiosidade, o Paraguai é o país mais bilíngue de todo o continente americano. Mais de 90% da população fala o espanhol e o guarani, são as línguas oficiais do país. A Argentina e no Uruguai encontra-se uma ampla maioria de brancos de origem europeia. O Paraguai apresenta expressiva população rural. A Argentina e o Uruguai, a maioria da população vive nas cidades. E no Paraguai encontramos uma expressiva população jovem, devido à alta natalidade. Na Argentina e no Uruguai, a maioria de adultos e uma população idosa considerável. E aí, aliás, a Argentina e o Uruguai são países como o Brasil que estão já na fase final da transição demográfica, tá? Baixas taxas de natalidade e aí uma população mais envelhecida. Na economia, todos esses países são agroexportadores. O único industrializado, que é o terceiro mais industrializado de toda a América Latina, é a Argentina. A indústria paraguaia é insignificante, assim como a uruguaia, tá?
São países que são agroexportadores tanto de petróleo, mas principalmente de cereais e de carne, tá? Que aí pega a região que a gente chama dos Pampas, tá? Isso vai ser bastante importante também, além da produção de frutas em toda essa região. Então, a Argentina é a nação mais industrializada da América Latina. A indústria se concentra na região de Buenos Aires, de Córdoba e Rosário. Montevideo, que é a capital do Uruguai, abriga a maioria das indústrias do país, mas que se baseia na indústria alimentícia e têxtil, de couro principalmente, ou de lã de ovelhas, né? E o Paraguai apresenta uma industrialização muito limitada, mas que, como ele tem baixos impostos, ele acaba importando esses produtos da China, principalmente, e aí o Paraguai acaba sendo o centro de peregrinação de brasileiros para comprar produtos baratos, o que a gente chama aí de muamba. Então, os produtos que se destacam nesses países é a soja, o trigo, que é uma cultura que gosta de clima frio, e os pampas, que é uma vegetação de gramínea, obviamente, que favorece a criação do gado solto, que é a pecuária extensiva. E aí a gente vai ter tanto a pecuária de corte, ou seja, a exportação da carne, mas também aí do gado confinado, principalmente para a produção aí dos derivados de leite e seus derivados. Outro produto que se destaca muito, especialmente na Argentina, mas também no Uruguai, que é a produção de vinho, principalmente na região aqui da encosta da Cordilheira dos Andes, que eu vou ter vários tipos de uva, fazendo com que a Argentina, o Chile também e o Uruguai produzam vinhos de excelente qualidade. A maior região produtora de vinho da Argentina está aqui, ó, nesse estado, ou como eles chamam de província, que é a província de Mendoza. Desculpe, tá? A economia e pecuária, que eu já falei para vocês, que é extremamente importante, justamente dessas características geográficas de pastagens naturais, que acaba aí que a região dos Pampas favorecendo essa atividade econômica. Aqui é uma escultura que fica em Montevidéu, tá? Em Punta del Este, na verdade, no Uruguai, que eu acho a coisa mais linda do mundo, que se chama As Mãos ou os Dedos ou Ressurgimento do Homem nas areias de praia desse artista aqui que é uruguaio. Tá? As características do Uruguai são exatamente as mesmas, quase da Argentina, só que eles produzem também algodão, produzem milho, a Argentina também produz milho, girassol e a beterraba, aí também que é para produção de açúcar. Aqui quando eles colocaram essa beterraba vermelha, a gente só tem um erro aqui. A beterraba que vai produzir açúcar, como é feito a beterraba, o açúcar de beterraba na Europa, não é essa beterraba vermelha, ela é uma beterraba branca, tá? Essa vermelha aqui é a que a gente consome como salada, mas não é a mesma, tá? Que é usada para a produção do açúcar. Aqui, em relação ao Paraguai, que chama bastante atenção, que a gente tem que ter uma noção aí, é a Ponte da Amizade, em função da atividade terciária desenvolvida, que é o comércio, que é extremamente importante, que a Ponte da Amizade fica aí no Rio Paraná, entre o Brasil e o Paraguai. E entre Brasil e Paraguai, a gente tem a usina hidrelétrica binacional, que é a usina de Itaipu. Aqui nós vamos ter a ideia de que a usina é metade de cada país, sendo que o Paraguai ele consome apenas 5% da energia que ele tem direito, e por contrato o Paraguai tem que revender essa energia que ele não usa para o Brasil. Recentemente a gente teve crise bem séria sobre a renegociação aí dos preços, já que o Brasil tem que ter a vantagem na compra dessa energia. Outro elemento importante que envolve aí o Paraguai tem a ver com as melhores terras do Paraguai, que está na divisa com o Brasil, que foram ocupados aí durante a ditadura do general Stroessner no Paraguai, que oferecia incentivo para que os brasileiros migrassem e produzissem, principalmente soja no Paraguai. E aí mais tarde leva aí todo um conflito em função dos brasileiros estarem nessas terras. Aí vai ter um movimento como fosse aí os sem terras, os carpinteiros no Paraguai, reclamando dos brasileiros e vários conflitos entre brasileiros
aí, ou os chamados brasiguaios e o Paraguai. Essa região aqui do Paraguai, divisa com a Bolívia, ela é mais seca que o Nordeste brasileiro. Mas hoje a gente tem variedades de soja que estão se adaptando a esse clima mais seco para que eleve a produção de soja nesse local. Gente, o Paraguai é o quinto maior produtor de soja do mundo. É um país que está crescendo a velocidade gigantesca. A energia elétrica barata no Paraguai tem atraído uma grande quantidade de indústria, principalmente de indústria de minerais, para beneficiamento de minerais no Paraguai, já que eu tenho energia elétrica barata e impostos mais baratos. Então, eles acabam atraindo indústria para lá, que seria mais barato produzir no Paraguai do que no Brasil ou na Argentina. Nesses países latinos, principalmente, vai ser criado em 1991, já no período de redemocratização de todos esses países, o chamado Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, que originalmente é um bloco econômico criado pela Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, tá, em 91. Só que aqui tem alguns detalhes importantes. A Venezuela entrou no bloco em 2012 e ela fez parte do Mercosul de 2012 até 2016, quando ela foi suspensa, tá? Por não cumprir todos os protocolos previstos para sua adesão e também por violação de cláusula democrática do bloco. Além da Venezuela estar suspensa, em 2012, tá, num sistema de impeachment que o presidente Fernando Lugo do Paraguai sofreu, tá, e não teve, digamos assim, liberdade para se defender, o Paraguai foi temporariamente suspenso também do Mercosul entre 2012 e 2013, mas hoje ele é ativo de volta no Mercosul. Todos os demais países sul-americanos estão vinculados ao Mercosul como estados associados. A Bolívia, por sua vez, tem um status de estado associado em processo de adesão. Não fazem parte, mas eles acabam tendo algumas vantagens aí por serem associados. O Chile, por exemplo, e Peru e outros países preferem não fazer parte do Mercosul porque eles fazem parte da ASEAN e da APEC, a ASEAN e a APEC, que são blocos econômicos voltados para o Pacífico, que eles acabam tendo mais vantagens. Então, quais são os participantes do Mercosul? Eu tenho os países membros, que eu já falei para vocês, tá? Eu tenho os associados, que são todos os outros países da América do Sul, e eu tenho alguns países ditos observadores. E aí entram aí o México e a Nova Zelândia, tá? Que observam algumas questões, mas participam das reuniões, mas ainda não têm direito de veto ou de determinadas ações. O Mercosul vem passando por problemas seríssimos nos últimos anos, porque o principal objetivo deles é de livre comércio, tá? E de ter uma tarifa externa comum, ou seja, para importar um produto, tanto faz se for Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, qualquer um deles, dependendo do produto, deveria ser a mesma taxa para importação desse produto nesses países aí que eu falei para vocês do Mercosul. Só que existe uma lista gigantesca de produtos que não entram nesse processo. Há enormes desvantagens tecnológicas entre o Brasil, por exemplo, com os outros países, onde o Brasil é beneficiário. Então, volta e meia, um país ou outro acaba colocando algum empecilho para a entrada desses produtos importados. Nós temos vantagens, por exemplo, no Brasil, nos produtos industrializados, enquanto a Argentina tem vantagem nos produtos agrícolas, que sai mais barato para eles produzirem, especialmente na questão de trigo, já que o Brasil não é autossuficiente. Então, tem uma série de burocracias ou de problemas. Embora hoje seja possível você viajar pelos países membros apenas com a sua carteira de identidade, e você pode pedir aí a sua residência, o direito de residência em qualquer país membro aí do Mercosul, trabalhar e exercer a sua profissão. Nem todas as profissões, deixar isso bem claro, especialmente as na área de saúde, você tem que fazer o processo de revalidação, especialmente na questão, a gente vê aí dos médicos, tá? Embora tenha muito brasileiro que vai fazer medicina
no Paraguai e na Argentina, eles não podem voltar para o Brasil e exercer legalmente a medicina no país. Eles precisam fazer um processo de revalidação para poder atuar como médicos aqui no Brasil, ok? Gente, é importantíssimo que vocês tenham essa noção, tá? Que alguns produtos não se enquadram na chamada na tarifa externa comum, como alguns medicamentos e produtos de higiene, como fralda para bebês e absorventes, o que revela que a União Aduaneira, ou seja, a Zona de Livre Comércio, que adotou essa tarifa externa comum, é imperfeita no Mercosul. Então, essa prática é fundamentada pela lista de exceções à tarifa externa comum, a LETEC. Então, tem produtos que entram na regra, outros não. Então, o Mercosul vê hoje, ou tem como grande dificuldade, a pressão também que os Estados Unidos exerce, já que os Estados Unidos preferem, por exemplo, assinar acordos bilaterais com um país individual, ou com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, de forma a enfraquecer as relações entre esse grupo aqui, e em função das questões ambientais que a gente vivencia a partir do atual governo, há uma forte pressão da União Europeia a romper os acordos com o Mercosul, principalmente pelo fato do Brasil ser considerado hoje um país que não tem preocupação ambiental ou que está desmatando a região, principalmente aí do Cerrado e da Amazônia, tacando fogo na floresta, ok? Espero que vocês possam ter tido uma noção geral sobre esses temas. Eu sei que é um tema muito, muito, muito amplo, que não dá tempo da gente abordar tudo com os mínimos detalhes, como eu adoraria fazê-lo, tá? Mas dúvidas, por favor, me escrevam com o maior prazer para poder aí ajudá-los. Eu recomendo que vocês procurem um site na internet chamado Politize, tá? Que é aqui de Santa Catarina, os caras têm resumos espetaculares sobre Bolívia, sobre Venezuela, sobre vários países do mundo, sobre Oriente Médio, e é ali que eu trouxe alguns temas para vocês que eu coloco, eu pego desse site que tem aí uma qualidade espetacular, super recomendo. Então esse site se chama Politize, tá? Gente, um grande abraço para vocês e até a semana que vem.